Após o episódio do aluno de 13 anos que matou uma professora e feriu outras quatro em uma escola de São Paulo, restam algumas perguntas, no mínimo, perturbadoras. Por que a violência escolar vem crescendo contra docentes e entre estudantes nos últimos anos? E a principal, o que a gente pode fazer? O que as escolas podem fazer? Pais podem fazer? Sociedade pode fazer para reverter esse quadro? Olá, eu sou Sandra Cabral, editora do portal Educar para Ser Grande, e aqui no Roda de Conhecimento eu converso agora com o Dirceu Moreira. Ele que é psicólogo, pedagogo, palestrante, também especialista em psicologia das relações humanas e autor do livro Transtorno do Assédio Moral, Bullying, a violência silenciosa. Dirceu, muito prazer em tê-lo aqui conosco. Seja bem-vindo. Muito obrigado e estou pronto para responder esses questionamentos tão importantes para a nossa sociedade, para os nossos professores. Dirceu, uma coisa bem interessante que a gente vê aqui é o fato de vem crescendo, a gente sabe de algumas possibilidades sobre esse crescimento, né? A pandemia, que deixou todo mundo muito ansioso, aumentou aquele discurso de ódio nas redes sociais, as próprias redes sociais, que muita gente não sabe usar adequadamente, né? As pessoas usam as redes sociais, mas elas não se apropriam das redes sociais, né? Elas não usam com o tempo adequado. E também a gente sabe que as relações humanas estão piorando a qualidade delas, inclusive dentro de casa, e isso é levado para as escolas. E tem aí o preconceito, tem várias possibilidades que elevam a violência na sociedade, agora, infelizmente, dentro de um lugar onde jamais deveria ocorrer a violência, que é dentro do ambiente escolar, né? Essas causas, professor, e o senhor trata muito bem disso no seu livro a respeito do bullying, as escolas estão normalizando o bullying, professor, na sua opinião? Bom, primeiro, Sandra, eu gostaria de diferenciar o que é o assédio moral e o que é o bullying, de uma forma bem sintética. O assédio moral é o cupim. Quando você menos espera, você vai ver tem um restinho ali de farinha da madeira. Aquele é o bullying, aquele é o assédio. Porque o assédio é a intimidação que ocorre nos bastidores, é mais velado, está na estrutura mais administrativa, está nas empresas, está nas escolas também. O bullying, a intimidação, é a violência. Comparativamente à formiga, você só seguir o rastro, você encontra o estrago que foi feito ali. Então, as escolas, de uma certa forma, o que acontece? Quantas vezes eu cheguei a oferecer para algum programa, alguma coisa para a escola, não, esse negócio de bullying está batido, isso já não faz mais parte e tal, e de repente acontece. E esse fenômeno, agora acontecido recentemente, já é um fenômeno recorrente, já não é a primeira vez que ocorre, aí explode tudo, vem tudo à tona novamente. Agora, em São José do Egito, por exemplo, lá em Pernambuco, uma menina saiu, colega da outra, e foi na casa da menina, na frente da casa dela, esfaqueou a menina e matou. Então, as escolas têm que... A gente tem que parar para pensar. Existe uma tríade que o professor Henrique José de Souza, ele falava assim, é família, escola e sociedade. Essas três instâncias têm que conversar o tempo integral. A família tem que fazer o papel dela através do amor, da disciplina, da ordem, e estabelecer os limites. A escola vai desenvolver a inteligência pela educação. E a sociedade vai aproveitar esses dois elementos para o desenvolvimento das tecnologias, da sociedade como um todo. No entanto, a gente observa que é o seguinte, a escola está absorvendo o que a família tem que fazer, aí não está. O professor tem que cuidar da educação, que a educação, no sentido literal, é em casa. E o professor tem que cuidar disso, ele não está dando conta. Então, aí a escola acumulou um trabalho, ela absorveu alguma coisa que não era dela e agora ela quer devolver para a família. E a família está recusando a receber isso, que é uma responsabilidade muito grande. Na verdade, as três instâncias. A família também se preocupa com o ensino dentro de casa. A escola também se preocupa com a educação da criança, mas não a transferência total. Tem escola para literalmente dizer assim, elas não querem, por exemplo, não querem perder o aluno, sabe? Também tem esse detalhe. Mas não precisa perder o aluno. Estabelecer um programa de combate ao bullying.
Tem até a lei saiu, ninguém deu atenção a isso. Agora dá atenção, você vai ver, daqui a pouco isso acalma, passa, aí vem um outro, aí vem a questão do bullying, do assédio novamente. Exatamente, professor, eu percebo isso. As famílias estão delegando uma coisa que é delas, né? As crianças chegam muito mal educadas, desculpem, né? Ser bem Sim, direta, é mas verdade. chegam mal educadas à escola, né? Chegam mal educadas ao ensino superior, né? O respeito aos docentes deveria ter sido ensinado desde pequenininho Sim, pela família. E esse sim, respeito, ele não está ocorrendo porque a família, inclusive, não digo que todas as famílias, não digo que de todas as redes escolares, mas algumas famílias se sentem donas da escola. Elas, é, inclusive, algumas famílias recriminam os professores quando os professores atentam para uma questão do filho. Dizem que o filho está fora de controle, ou dizem que o filho precisa ter uma certa disciplina e ele não tem. Às vezes a família vai na escola e fala assim: olha, mas eu estou pagando, então eu é, não quero que vocês falem mal do exatamente. meu filho, né? Então está tendo uma Você inversão está de valores vendo? já desde a família. E eu acho, mais ainda, eu penso que as escolas também estão ficando com o pé atrás e não estão criando essas estratégias que o senhor citou de protocolos para o combate ao bullying. A escola Exatamente, o protocolo. precisa gerar um protocolo que antecipe uma crise de bullying e que saiba gerir quando ela ocorrer, antes Mas dela virar um daqui assassinato. a pouco tudo isso entra na normalidade de novo e nós vamos ver a acomodação, porque é assim, as coisas agitam-se, daqui a pouco se acomodam e se acomoda e ali se esquece, depois vem de novo um outro fato, aí mexe-se tudo de novo. Você vai perceber, por exemplo, a sociedade de um modo geral, que você falou assim da questão da família, crianças vão mal educadas, porque, na verdade, você vê uma geração que era uma geração muito pesada na disciplina, também não. Mas teve uma outra geração que afrouxou totalmente a questão da disciplina. E essa geração é que está tendo filhos hoje. Então, essa geração não está sabendo lidar. Ou a mãe dizer que a filha, eu não consigo dominar essa criança, 3 anos de idade. Não, porque não sei o quê, eu não consigo. Uma mãe não conseguir, né? Lidar com a disciplina da filha, realmente é triste ouvir uma coisa como essa. E é comum, você está no meio da educação, sabe muito bem. Eu viajei muito fazendo palestra juntamente com minha esposa, e tem um outro livro meu que é Respostas à Pergunta, porque o bullying é realmente uma inversão de valores. A sociedade inverteu todos os valores. Por exemplo, um filme hoje de violência não é filme mais de violência, é filme de ação. Então, nós temos assim uma sociedade totalmente aí voltada para o perigo que é iminente a qualquer momento. Então, nós colhemos muitas perguntas de pais, de professores e alunos para responder para eles várias questões relativas ao bullying. E o que está faltando, literalmente, é uma palavrinha bastante simples: amor. Mas o amor sozinho não serve. O amor, ele casou com uma palavra chamada sabedoria. E ele não se divorcia dela. Quando ele se divorciar dela, acaba tudo. Então, está faltando o amor tanto na família, com sabedoria, quanto na educação, quanto na sociedade. Sabe? É como se fosse assim: qual é a responsabilidade nossa em relação às pessoas com deficiência? Vamos dizer assim, que são portadores de deficiência e ainda sofrem bullying. Né? Qual a responsabilidade? A responsabilidade é da família, é da escola e é da sociedade. Então, se todo mundo tivesse educado para isso, por que as escolas não educam também as crianças para que no futuro elas saibam acolher as pessoas com deficiência e as pessoas com diferenças de comportamento, com diferenças de atitude, com diferenças, uma enorme diferença que existe, porque todos nós somos diferentes, nós somos, a gente fala que nós somos semelhantes, né? Nós somos diferentes um do outro. Ainda bem, né? Graças a Né? Deus. Ainda bem que dessa diversidade toda, nessa riqueza É, de diversidade, né? exato. Então, assim, nesse contexto todo que a gente está apresentando para quem está nos assistindo, agora falando, por exemplo, diretamente com gestores de escolas, com professores, né? A gente
Os professores vêm sofrendo, eles sofrem inclusive agressões verbais, que geralmente não vêm à tona, e é uma quantidade grande, uma pesquisa mostra, está no nosso texto, que mais de 50% dos professores entrevistados já relataram agressão verbal, essa não vem para a mídia, né? Sim. Então, como é que as escolas devem proceder, professor, na sua opinião, aí como um experiente, né, educador nessa área de questão de relações humanas, para começar a ter um protocolo para detecção de início de um bullying ou de uma agressão ou de um aluno agressor, verbalmente ainda que seja, né? Tanto contra um professor quanto contra um colega dele, né? Uma outra criança, um outro jovem, para que essa escola consiga desenvolver um protocolo para que ela pegue a coisa no começo, né? Para que ela não espere a bomba literalmente estourar e virar uma bagunça dentro daquela escola. Porque existem escolas que são recorrentes em problemas de bullying, mas isso não vem para fora porque ela perde aluno. Mas ela precisa resolver. Isso, e às vezes o gestor não sabe como fazer isso, né? O senhor teria uma luz para dar para esse gestor de como ele pode Tem, começar a organizar os professores dele os ali? holofotes, os holofotes estão todos acesos para que os professores pensem nisso, gestores, né? O professor pode ser gestor na sala de aula. Então, Sim. a primeira coisa é o seguinte: a identificação de alguém que está sofrendo bullying. Meu Deus do céu, olha para a cara do professor. O professor olha para aquele aluno todo dia. Será que ele não vai perceber uma diferença? Vai perceber. Às vezes o aluno até abre, até fala. E outra, se é um adolescente, ele entra, estava tudo bem, depois começa a sentar lá no canto, uma coisa diferente, calado. Espera aí, tem alguma coisa. Acendeu uma luz. Então, leva isso ao conhecimento da sua gestora para que ela tome uma providência. Isso é o mínimo. Em casa, os pais observou que o filho mudou o comportamento, tem alguma coisa errada. É. Eu sei disso porque os meus filhos, quando aconteciam isso, eles chegavam em casa, o que aconteceu? Mas muitas vezes, quando é o adolescente, ele é mais difícil dele expor os seus sentimentos. Até mesmo porque ele está naquela fase de uma mudança e ele, de repente, se a família não é permissora também, a criança não vai chegar e falar. Agora eu vou dar uma dica, professor, bem simples, um projeto bem simples que pode ser lançado na sua escola. Olha que legal. Então tem um Res, roteirinho aí. realmente assim, resgatar os valores da escola. Quais são os valores da sua escola? Tem escola que está bonito, a missão, né? Está tudo escrito lá, missão, não sei o quê, não sei o quê. Eu quero saber a missão. Então, pega aquela missão e, a partir daquela missão, estabeleça uma regrinha bastante simples. Confeccione, imprima várias estrelas em cores diferentes e distribua para os seus alunos. E Estrelas? peça, estrelas. E peça para eles escreverem ali alguma coisa de bom da sua escola. E ele vai colocar lá no quadro. Ele escreveu uma frase lá: minha escola é isso. Um colocou, outro colocou. Outro. No final disso tudo, peguem essas respostas, essas opiniões que a criança vai estar dando, o jovem vai estar dando, agrega aquilo tudo e estabeleça, tire dali 10 princípios. Depois, se você quiser, eu acho que seria conveniente, não só com os alunos, mas com a escola como um todo, quais são os valores da nossa escola? Eu lembro de uma escola, uma vez, que a professora chegou e falou assim: eu gosto do jardim da minha escola. Eu falei: que jardim? A pessoa falou: que jardim? Tinha um jardim pequenininho, lá no canto, era o único espaço verde que Tinha tinha. uma flor, né? Uma flor. Isso, exatamente. É uma flor, é uma coisa. Eu vou agregar, eu vou aproveitar, porque eu estou pegando dos meus alunos, dos meus funcionários, quais são as qualidades, o que eles gostam da minha escola. Depois de feito isso, se quiser, pode estender isso para a família também. Uma reunião de pais pode estender isso também, porque você vai ter uma outra visão quem está de fora, né? E estabelecer isso. Só o bem, o bom e o belo. Deixa a outra parte para depois. Porque ninguém entra num ringue para lutar se não está preparado. Então, vamos estabelecer primeiro quais são os valores da escola. Quais são os valores que dizem o pessoal, que dizem os alunos, que dizem os pais. Valores. Depois disso, que estiver bem estabelecido, bem elaborado, você poderá estabelecer uma coisa. Então, quais são as coisas que você não gosta da escola? Da escola, não estou falando da escola. Num outro terceiro momento, quais as coisas que você não gosta do professor?
porque aí já está estabelecidos os valores, você vai estabelecendo respeito mútuo um pelo outro, para depois lá na frente, e aquelas estrelas vão sendo compostas ali. E cada aluno vai chegar e vai ler, olha, o que ele disse, o que o outro disse. Só que é interessante que talvez não seja bom você pedir para identificar o nome, né? Isso, Coloca, porque senão o outro fala assim, aquele ali é puxa-saco, é só porque a professora não sei o quê. Eu não estabeleço o nome. Os Ou valores então não importam. também, né, professora, as crianças às vezes se intimidam quando elas têm que se identificar, né? Os adolescentes, principalmente, Isso. como o senhor disse, aquela Nossa, fase, né? o adolescente não gosta dessa identificação. Algumas brincadeiras, você fala, pai, para com isso, né? Então, você Eu acho que eu tenho a precisa impressão ter que eles que. gostam de ser um bloco. Eles não gostam de ser identificados individualmente, né? Exatamente. E tem uma coisa que os pais precisam entender, que na adolescência, quando o adolescente fica rebelde, para falar aborrecente, envelhecente, não é pior? O E a gente já foi aborrecente tem o adolescente, né? envelhecente. Então, Você nós sabe que somos hoje eu olho envelhecentes. para trás, professor, e falo assim: nossa, eu fui chata, adolescente, bem Pois aborrecida. é. Eu fui um Essa, aborrecente. essa reflexão os pais têm que fazer, o É, professor tem que fazer, tem que lembrar assim, eu fui adolescente, onde é que eu fui chata? Onde é que eu fui... é, Porque é preciso que o adolescente seja rebelde, porque ele tem que romper a casca do ovo, ele tem que sair daquela crisálida, ele tem que transformar-se em borboleta, ele tem que voar. E onde é que ele vai experimentar isso, se não dentro de casa? Então, professores e pais, é preferível que o professor um dia chegue para você e fale, mas o seu filho realmente é de uma educação incrível. Aí você olha e fala assim, meu filho? Você está falando do meu filho? Não, não pode ser. o senhor não errou o Porque nome, não, é dentro, outra pessoa. na outra pessoa. Então é preferível que dentro de casa ele tenha a abertura para se expor do que chegar lá fora e aprontar. Então é preferível o filho que na escola seja educado e em casa seja mal educado, porque ele está treinando, ele está falando essas coisas, porque o processo das relações humanas é isso, tem que entender a diversidade do outro. Agora tem uma. Bom, vou esperar você formular o seu questionamento, que aí eu tenho mais uma outra sugestão para dar. Isso, ainda sobre isso daí, é aquela coisa, né? O adolescente, a criança e o adolescente, eles testam limites em casa. Então, é essa hora que o pai tem que entender quando a criança está testando o limite e colocar o limite ali, né? Eu acho que o senhor deu um exemplo muito bom. A mãe fala, eu não consigo com essa criança. Aí você pensa que é uma criança grande, é um bebê que se joga no chão do supermercado. Enquanto você ficar lá falando para ele, filhinho, levanta, amor, mamãe te ama, a criatura vai piorando. Cada coisa que ela quiser, ela vai se jogar no chão. Então, ali ela está testando seu limite. Então, você vai ter que pôr um limite ali. Você vai falar: olha, cada vez que você se Eu tô jogar no rindo, chão, Sandra. eu vou sair andando e você vai ficar aí Sandra, sozinho nesse chão jogado aí no chão. eu Tchau. tô Mamãe rindo porque foi, partiu, aconteceu. beijos, tchau. Eu tô Né? rindo porque aconteceu isso com o meu filho, 3 anos de idade, no shopping, fez exatamente essa cena. E aí, naquele momento, eu falei: o que eu vou fazer? Aí eu dei uma de doido. Ótimo. Eu São me os joguei no melhores, né? chão. Não, aí, desde que ele estava lá, eu também sentei no chão e comecei a me. Ele parou, olhou para mim, se levantou, falou assim: o que deu nesse. Ótimo. Tá vendo? Ele viu quão ridículo ele estava sendo, né? É, então, e aí falou assim, Ele falou: mais ou nossa, eu menos fiz assim: isso, né? nossa, fiz isso, o que aconteceu com meu pai agora? É, Né? é, Piorou, né? Agora a coisa complicou mais. exato. Acabou. E eu Então, acho que não aí é o é ficar limite, né? chamando, criticando naquele momento, vai só. E isso é o bullying. Eu lembro uma vez eu estava dando uma palestra e tinha um repórter da Globo entrevistando um colega e eu falei assim: o bullying começa em casa. O pessoal disse: bullying na escola. Não. Começa em casa, vai para a escola, da escola volta potencializado para dentro de casa. Porque se o núcleo é a família, quem é o responsável pela criação daquela criança? É. Bom, então os pais são os pais, mas muitas vezes tem os tios, tem os avós, Sim, e às vezes as crianças também ficam sozinhas, então tem que se analisar o contexto, inclusive socioeconômico. A exato. mãe tem que trabalhar para completar a renda com quem fica essas crianças. É, um, Exatamente. é complexo. E a escola nesse sentido, professor, precisa realmente ter um protocolo. Como nós vamos agir? E tem que agir igual com todo mundo. Porque uma Exatamente. vez eu fui fazer uma formação, atualização profissional numa escola que não tinha protocolos para bullying, apesar da lei, né?
E cada professor atuava de um jeito. Isso deixa nas crianças uma dúvida. Ah, Sim, aquele professor lá não faz nada se eu faço bullying. Ah, mas aquele lá é mais isso, rigoroso. Então, eu não vou fazer bullying na aula dele, vou exatamente. fazer na aula do outro. Tem que ter um protocolo para a escola. A escola tem que criar um protocolo, como nós vamos agir. Ó, descobriu? A gente faz isso. Já está mais É, avançado? A gente está isso. exatamente Ah, isso. eles já estão indo para a internet? Já estão fazendo cyberbullying? Ah, então agora é mais grave. Então nós vamos ter que fazer isso. Então, Ah, assim, é outra questão, o cyberbullying, né? Que é é. também E às vezes a muito. escola só percebe quando os alunos já estão se matando lá na rede social. Eles não Não, mas aí percebem não enquanto adianta. está dentro da escola. Eles só É, percebem, já está o num grau maior. protocolo, Sandra, o protocolo, realmente, que você está falando, sabe onde começa? Começa com o guarda e vai até a diretoria. Todo mundo tem que estar na mesma sintonia. Exato. E se fala, por exemplo, se fala muitas vezes, a minha escola tem ouvidoria. Olha, tem empresas que têm ouvidoria que não ouvem. Exato. E ouvidoria tem que ser cada um elemento da escola, ele tem que estar antenado, né? O, desde o porteiro até o diretor da escola tem que estar antenado para ouvir. E ao ouvir, perceber, opa, tem alguma coisa errada ali, o que aconteceu? O protocolo não foi seguido, o que aconteceu com aquela criança? Aquele guarda está servindo melhor aquela criança, a outra ele se distancia, porque também tem isso. Agora, pergunta-se, o pessoal foi todo treinado para a Isso. mesma abordagem? Uma A criança está comunidade bullyingando com a escolar, outra. né? Qual é a abordagem que o professor tem que dar para aquela criança que está bullyingando a outra? Ah, professor dá diferente. Ah, então, como você disse, na sala de aula, então eu vou aprontar na aula do professor tal. Então, Exato. isso, a escola tem que estar muito bem integrada nesse protocolo. E protocolo é uma coisa que todo mundo tem que estar sabendo. E uma delas é aprender a ver e ouvir. Não falar por enquanto. Relatar o fato, discutir e agir. Leva para a situação da comissão de bullying. Ah, nós vamos discutir. Então, realmente muda-se o protocolo. O protocolo não pode ser uma coisa fixa o tempo todo. Tem que ter mudança, porque entra aluno novo, o ano é novo, as coisas mudam. A pandemia veio aí e degringolou todos os valores da sociedade, quando deveria ter sido uma grande experiência para que as famílias compreendessem, porque, na verdade, assim, o pai vem e vai trabalhar, sai e vai trabalhar, a mãe sai e vai trabalhar. De repente, se encontraram tudo no mesmo ambiente. O que eu faço com isso agora? Isso é meu filho, é? É seu filho. Ah, ele apronta tudo Nossa, como isso? ele Apronta. cresceu, né? Como ele Nossa, cresceu. que moleque mal educado. Quer dizer, quando a gente fala que mal educado, a gente se esquece que o Que mal é ele que educado educa. dele é ele que educa. Então, essa questão do protocolo, de casa também o pai tem que ter esse princípio do protocolo mínimo para observar o filho. Nossa, é a coisa mais simples de observar uma criança que sofreu um bullying pela primeira vez. Ela saiu alegre de casa, ela voltou triste. A mãe, o que aconteceu? Está triste? Aí não continua, É, só não pergunta, ouve a né? criança. Não Só pergunta, investiga. não investiga. Então, as Exato. escolas, concordo com você, o protocolo resolveria muitas dessas coisas. Muito problema. Todo mundo está com o mesmo olhar, todo mundo está focado na mesma situação, no mesmo fator de observação. Isso, e para a gente encerrar, professor, tem uma coisa que eu acho que também é muito importante a gente elencar aqui, que é a valorização dos professores. Eu tenho a impressão que quando eu fui para a escola, eu amava os meus professores, porque na minha casa todo mundo falava bem dessa categoria, Sim. né? A minha mãe, a minha avó, as pessoas da minha casa, o meu pai, eles falavam bem da categoria professores. E quando se eu chegasse e falasse, ai, o professor mandou eu sentar, que eu estava passeando pela sala, porque no primeiro ano da escola eu não entendia muito bem a escola e eu ficava passeando pela sala achando que eu podia, né? Simplesmente levantar da minha carteira e conversar com a amiguinha lá no fundo. E a professora chamou, tal. E aí, o que acontece? A minha mãe não falou assim para a professora, ah, mas ela é assim. Não, minha mãe chegou em casa e falou: olha, seu professor tem que ser ouvido, né? A única coisa que ele não pode é tipo assim, te depreciar, te esculhambar, não pode. Mas quando ele chama a sua atenção para o seu bem, você me conta, eu vou ver se, né? Mas você tem que ouvir, você não pode ficar andando pela sala, ele tem razão, tal. Então, mostrava que o professor era uma pessoa que estava ali para me ajudar e que eu tinha que respeitá-lo. Hoje,
os alunos são poucos os que entendem o valor de um professor. E até por isso eles desrespeitam, agridem verbalmente, dão as costas, né? Não tem educação com essa pessoa que hierarquicamente também Sim, merece um respeito. Eu tenho a impressão que os jovens não estão sendo ensinados para tentar para uma hierarquia, porque existe a hierarquia familiar que está sendo sim, burlada. Ah, eu me jogo no isso. chão, meu pai não faz nada, pede desculpa, ainda me levanta, ainda me dá um presente. Então não tem E hierarquia. Na escola ele acha que não tem. reforça um comportamento negativo positivamente, ou o É. contrário. E aí a criatura chega na escola e acha que ali também não tem hierarquia, né? Então tem Não que ter tem. essa valorização, né? Como o pai pode valorizar isso na casa dele? Olha, o pai deve, em primeiro lugar, lembrar. Para os meus filhos, eu falava o seguinte: ó, tem uma hierarquia aqui em casa. O pai e a mãe. Essa hierarquia não é hierarquia autoritária. É uma Isso. hierarquia, mas é uma regra. Vai ouvir vocês. Estabelecemos as regras. Vocês estão de acordo ou não estão? Quando eram pequenininhos, não tinham muitos, mas depois que foram crescendo, eles vão tendo a participação. Não, eu não concordo com isso aí. Por que você não concorda? Tal. Então, possibilita com que a criança tenha a possibilidade dela realmente participar das regras que são estabelecidas. Porque senão é ditatorial. E aí, E você a sabe, se eu me estrutura. permite, professor, exatamente, ela aprende o que é uma democracia. Ela sabe que ela vai botar a opinião dela sobre a regra, aí o pai vai falar: ah, boa, sua ideia é boa, vamos Sim, adotar. sim, Ou, olha, filhos, se a gente fizer isso, pode acontecer isso, isso e isso. Você sabe? Então, assim, não exatamente. é? Ele aprende a fazer isso. É fantástico. A premiação também até que a gente dava, a premiação, até para não gostava dos pais, não aprecio muito o pai que dá a mesada para o filho e simplesmente dá uma mesada por dar. A gente dava a mesada conforme a participação numa atividade ou outra. Quando não tinha participação, aquela mesada não era o resultado. Eu falar para eles, as empresas também são assim. Quando vocês estiverem trabalhando, se você perder um dia, ela vai descontar o teu sábado, vai descontar o teu dia útil que você perdeu e o domingo remunerado. E depois a gente estabelecia para eles assim, regra. Se você sair no trânsito, você vai ter que obedecer a regra do trânsito. Na sua escola, tem regras. Se você entrar num templo, numa igreja, tem regras. Se você for numa festa, a regra é outra. Em todos os lugares, o universo tem uma regra. O sol não pode sair do lugar que ele está aí para passear por aí. Tudo tem uma regra. Então, eu mostrava isso para eles, que essa hierarquia existe. Na escola existe a hierarquia, existe o diretor e tem toda a hierarquia até onde chega vocês. Mas não pode ser uma hierarquia que você não se permita se expressar. Tanto Isso. é que os meus filhos saíam, às vezes, terminava, ia falar diretamente com o diretor. Falando, não precisa exagerar tanto de conversar com o diretor. Primeiro, fala com o professor. Depois, com o coordenador. O professor vai chegar... Mas, às vezes, eles tinham até essa facilidade de ir direto e falar. Sim, Porque não sim. tinham medo. Eu sempre disse aos meus filhos, não tenha medo de ninguém, nem do presidente, nem do governador, nem de Deus, nem do Papa, nem de ninguém. Tenha respeito. Isso. Tenha respeito. Respeito às Palavrinha pessoas. mágica, né? A palavrinha mágica. Tenha respeito. E a hierarquia tem que existir. Porque se a gente não... A hierarquia está em todo lugar. O universo é hierárquico. O próprio Criador tem não tem os seus 7 autogerados, seus anjos da palavra, aquela coisa toda que o pessoal fala nas religiões. Ué, então ele também tem uma hierarquia. Se tem essa hierarquia, por que essa hierarquia não segue a sequência? A hierarquia existe até do mais forte para o mais fraco no reino animal, né? Sim, a A gente hierarquia tem toda uma existe, cadeia ali, né? E aí tem e é respeito. isso, é bem isso mesmo. Se a gente sair muito do que é, né? As coisas se perdem um pouco. E a impressão que a gente tem é que esses discursos de ódio acirrados na internet, é que esse preconceito que parece que está voltando, a gente estava conseguindo minimizar, ou pelo menos que as pessoas entendessem que preconceito racial, preconceito de gênero, era Isso. ruim, né? Agora parece que as coisas estão voltando com força por conta dos discursos de ódio. Tudo isso eu tenho a impressão que passa por essa educação, passa pela educação tanto em casa como na escola, e passa pela perda exatamente dessa hierarquização de uma forma é, feita com uma escuta ativa, feita com uma comunicação assertiva.
né, feita com essa democracia. Vamos conversar sobre, mas a gente vai decidir junto e quando a gente decidir tem que ser respeitado. Tem uma regra. A regra é essa. Nós vivemos literalmente, sabe, aquilo que eu chamo de inversão de valores. Sim. Tudo, tá, as coisas estão invertidas. Hoje, vale quanto pesa, que antigamente tinha um sabonete chamado vale quanto pesa, e hoje as pessoas vale quanto ela pesa. Pesa em termos do que tem, financeiro, casa, carro, e nós esquecemos da essência, que é o ser humano que habita aquele veículo físico. Ali tem uma alma, aquela alma tem sentimentos, e aquela alma também tem pensamentos. E o respeito mútuo que deveria existir em cada nação, nós estamos distanciando bastante desses valores. Os valores têm que ser resgatados. A gente fez em casa também, a gente fazia assim, quais são os valores da nossa família? Uhum. Por isso que eu falei para você de fazer com a escola. E também depois, agora você vai falar para o papai o que você não gosta do papai, depois você vai dizer que você não gosta da mamãe. Então, nós vamos refletir, nós vamos pensar sobre isso. E depois eu vou dizer para você qual o que eu não gosto de você. Mas depois nós trabalhamos primeiro que a gente gosta, todos os valores. Aí nós fizemos isso. E era tranquilo. Até hoje. Tem 30 anos aí, quando precisa falar, a gente fala que não gosta do outro. E é essa coisa que nós temos que resgatar. A família é a base. Se a família vai para a escola, Sim. quando o nosso filho vai para a escola, ele está levando os valores da família para lá. Agora, se a escola... O que a escola está sendo? A escola está sendo simplesmente um espelho que está refletindo as coisas que a família tem que cuidar. E aí, quando ela se vê refletida naquele espelho, ela não quer aceitar. Essa é a melhor definição que eu ouvi até agora sobre o tema. A escola é um espelho e quando ela se vê refletida, ela não quer aceitar. É isso, né, professor? Vamos Isso. olhar para o espelho, né? E essa família também, que depois olha para o espelho, também não quer ver aquele reflexo, não quer aceitar. E aí E é todo mundo põe preciso, embaixo do tapete, né? Vai para baixo do tapete. é preciso a gente dividir a família, a sociedade e a escola. Nenhum mais, nenhum menos. A escola, quando eu trabalhei em recursos humanos, quando eu ia atender uma pessoa para uma entrevista, eu procurava ver exatamente os valores da família e os valores da escola, para que a empresa absorvesse o que há de melhor daquela pessoa, que é isso que a empresa vai fazer. A sociedade vai, através do trabalho, vai fornecer para a sociedade o retorno do que foi aquela criança, aquele jovem, aquele adulto, na família e na escola. E ela vai transformar isso em riqueza. É isso. Muito bom. Professor, antes da gente terminar, o senhor tem um livro que eu citei no começo, se o senhor quer mostrar para a gente a capinha dele, como as pessoas adquirem, que é exatamente sobre esse tema, né? Bullying e a violência silenciosa, né? Tá em todas as livrarias? É da WAK, né? É um livro mais didático, um livro mais educacional, pedagógico, né? O que é Mas ótimo, também né? de muito uso, de muita utilidade para os pais. Tem um outro livro que também acho que está esgotado, que é esse que eu falei para você, que é Perguntas e Respostas sobre a Inversão de Valores, né, na educação na família, na escola e na sociedade. Tá. Então, quem quiser, procura nas livrarias ou pelo site da WAK mesmo, né? Dá para saber, WK dá para mesmo. achar. É. Isso. Muito bem, muito obrigada, viu, professor? Eu agradeço aqui no Roda de Conhecimento a presença de Dirceu Moreira, ele que é psicólogo, pedagogo, palestrante, é especialista em psicologia das relações humanas, também é autor desse livro Transtorno do Assédio Moral, Bullying, a Violência Silenciosa, do outro livro que ele acabou de citar para a gente, tudo pela WAK, quem quiser é só procurar por lá. Professor, adorei o seu posicionamento e as questões que o senhor trouxe em relação à violência escolar. Muito obrigada, viu? Obrigado você, Sandra. Gostei também do papo, porque você é bastante dinâmica e acabou trazendo de uma forma bastante descontraída esse assunto, que é um assunto pesado, mas ficou descontraído aqui. Gostei. Muito obrigado. Apesar de vamos ver se a gente consegue aí melhorar as coisas a partir de agora. E que não esqueçamos do episódio, como o senhor bem disse, né? Exato, senão vai repetir tudo de novo.
E você aí que está nos assistindo, gostou do vídeo, gostou do Roda de Conhecimento? Então curta, faça aí a inscrição no nosso link, no nosso perfil aqui do YouTube, o perfil do Educar para Ser Grande. Comente, mande questões que a gente repassa aqui para o professor Dirceu. Fale conosco, viu? Muito obrigada. Acesse o portal educarparasergrande.com.br. Um abraço a todos.